Uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele está relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia para, já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O departamento médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora, Vinha? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, eu sei. Eu até comentei ontem ele aqui. Ele estava contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que está vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade para o Joshua. Você acha que ele está na frente, ô Vene, hoje, do Bruno Henrique? Não. Da cabeça do Felipe Luiz, e não. Na sua? Aí é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. O Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também que tem pouca chance. Só que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael. O Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não está merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora, o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, Flamengo. Mas eu confesso que eu não... Eu não ouvi também eu falar também. isso. Muito bem. É isso. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo para o jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz,
Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como não a cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta pra frente e pra trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, 1 contra 1, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa. Eu tô com o Benê, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz, Wesley. Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias. Então, assim, a gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar. É o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Ele me convenceu. Eu acho o Danilo técnica... Não, porque assim, eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. As 3 vezes que o Felipe Luiz perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luiz estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade. Cara, ele vai dar um tiro no pé dele. Gente, eu tô sem personalidade hoje. Mas olha só, ele tem que, ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luiz muitas vezes que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? Mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te falar. No dia seguinte, ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque, assim, inclusive ele defende demais o Michel. É um absurdo o que ele fala. Ele defende o Michel incessantemente. Ele fala que o Flamengo jogou de igual para igual quando não jogou de igual para igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Felipe Luiz. Ele reclamou da logística publicamente, internamente. Eu adoro o Felipe Luiz, mas ele tem que melhorar. Agora eu vou fazer uma comparação aqui. Vocês não são mães, não sabem, mas existe uma coisa no maternidade que é o grupo das mães. Ah, é? Na escola, Aí tem sempre uma mãe que o filho dela nunca errou. O moleque é atazanado, quebra a sala, morde o amigo, mas o filho dela, o meu filho, não. Ela protege o filho de um jeito, o filho dela fala inglês, francês, espanhol, mas não fala nem o português ainda. Que tem 2 anos. Tem mãe assim? Eu não tenho grupo de mães, porque eu não gosto muito. Mas bem. eu sei que acontece isso, Benê Casagrande. Pois é. É o Felipe Luiz com os seus filhos. Ele protege, ele tá protege, certo. é uma coisa maternal. Mas... Não. Beleza, proteger é uma coisa. Ele virar na coletiva e falar, não, eu gostei do Michel porque ele fez tudo que eu pedi. Gente, o Felipe Luiz não pede pra ele perder um gol da forma que ele perdeu. Então, assim, não dá pra ele dizer momento, isso. Né? O maior problema do técnico é quando ele distorce a realidade. Ele não pode distorcer a realidade. Que é falar que o Flamengo jogou de igual pra igual com o Cruzeiro, que é proteger o Michael. Ele tem que ser honesto, cara. Ele tem que falar, cara, realmente o Michel não tá... jogando da forma como a gente achou que ele poderia jogar, mas é um jogador que eu gosto muito, que faz tudo que eu peço e tudo mais, e segue a vida. Inclusive, isso é informação que eu já trouxe essas informações lá nas redes sociais, o Flamengo entende que precisa contratar atacantes de ponta,
Porque os atacantes de ponta que hoje estão à disposição não têm o perfil e características que o Felipe Luiz deseja. Então ainda quer de mercado. velocidade e explosão. Exatamente. Além de Jorginho, o Flamengo quer contratar 2 atacantes de ponta e um meia, E o Jorginho, camisa 10. Renê? Jorginho tá certo, tá tudo certo. Tá fechado. Então, 2 atacantes de ponta. Além do Jorginho, 2 atacantes de ponta com habilidade, com explosão. E que também saiba finalizar, fazer gols. E um camisa 10, que no caso é o João Félix. Pô, mas aí eu vou tudo, novamente. cara. O Everton Cebolinha não é um jogador de explosão? Eles não consideram O isso. Luiz Araújo não é? Eles não consideram. O Prata não é? O Michael eles não O consideram. Michael eu tenho certeza que não é. É, então. Eles Sabe não aquele Não, criança não é. que tem muitos brinquedos? Que é sempre um novo. Uma possível volta de um velho conhecido da torcida rubro-negra está ganhando força nos bastidores do Flamengo. Trata-se do meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, que, segundo informações, teria procurado Felipe Luiz, técnico do Flamengo, para manifestar seu desejo de retornar ao clube. A motivação de Everton Ribeiro vai além das 4 linhas. O jogador estaria insatisfeito com críticas da torcida baiana e tem uma forte ligação com o Rio de Janeiro, onde sua família se sente em casa. A identificação com o Flamengo também pesa. Foram 7 anos vestindo o manto rubro-negro, com conquistas expressivas como a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa. Disposto até mesmo a aceitar uma redução significativa de salário, Everton Ribeiro deixa claro que o retorno ao Flamengo é movido por sentimento, não por dinheiro. Internamente, seu nome é bem avaliado. Felipe Luiz, que foi companheiro de time, valoriza sua experiência e liderança. Já o dirigente José Boto vê no meio uma peça útil para compor o elenco em um calendário repleto de compromissos, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Apesar disso, a diretoria adota cautela. O setor de meio-campo do Flamengo já conta com várias opções e o possível retorno do veterano exige uma análise estratégica para avaliar se há, de fato, espaço e necessidade para sua reintegração. Então foi isso, nação. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo. Até a próxima. Saudações rubro-negras.